Eu gostaria de convidá-los a que vocês, juntamente comigo, abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, segundo capítulo. E vamos acompanhar a leitura do verso 21 ao verso 38. Lucas capítulo 2, versos 21 a 38, nos diz assim a palavra de Deus. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de discórdias. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, no desejo e na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Somos tão pequenos diante da presença grandiosa do Senhor, mas somos alvos do Teu amor e da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, passe por cima da nossa pequenez, Senhor, e exalta e glorifica o Teu nome, e faz conhecida a Tua vontade e a Tua palavra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Meus amados, como falei esses dias, o calendário religioso em nosso país enfatiza o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Hoje pela manhã tivemos um momento muito especial com irmãos de outras igrejas presbiterianas do Grande Recife, ligadas ao Sínodo de Pernambuco,
Quase o número total dessas igrejas constitui uma população de 5.000 pessoas aproximadamente. Hoje tivemos cerca de 800 pessoas ali reunidas para louvar o Senhor, com muitos pastores dessas igrejas. Foi um momento bom, gostoso, apesar do calor do local. Pudemos adorar a Deus pelo dia da vitória do Cordeiro, e foi um momento muito bom e prazeroso. O texto de Lucas, no capítulo 2, no verso 21 a 28, nos apresenta um sentimento parecido de duas pessoas comuns. E esse texto para mim é muito importante, me salta aos olhos, me fala ao coração, porque geralmente nós temos a tendência de acharmos que, porque somos pessoas comuns, não somos pessoas especiais ou destacadas, ou pessoas que tenham um nome conhecido, não é, por algo muito grandioso, nós, por acharmos que somos pessoas simples e comuns, às vezes nós nos escondemos, né? E achamos que a nossa existência pode passar sem ser percebida. E esse texto de Lucas capítulo 2, do verso 21 ao verso 38, nos apresenta um sentimento de duas pessoas simples, duas pessoas comuns. Um homem de nome Simeão, já bem idoso, segundo os versos 25, 26, nos diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo havia revelado, diz o verso 26, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Isso aponta para o fato de que ele já era alguém idoso. E a sua própria oração, ao ver o menino Jesus, diz o texto no verso 27, que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo naquele dia, e quando os pais do menino trouxeram Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, e aí o autor Lucas coloca a oração, um resumo da oração de Simeão, onde Simeão disse ao Senhor: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso dá a entender que ele era alguém idoso, porque o Espírito Santo lhe havia dito que ele não passaria pela morte, ou não morreria, antes de ver o Messias. E agora ele diz: eu estou em paz, pode me despedir, pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então aponta para esse homem. E também uma mulher, de nome Ana. Eles eram pessoas simples, comuns, como eu e você, e por causa disso, muitas vezes eu e você somos levados a crer que, por sermos pessoas comuns, a nossa vida não tem muita importância. Só pessoas especiais é que têm o que nos ensinar. Geralmente nós fazemos assim, ou pensamos dessa forma. Olhamos até para vários personagens bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, homens como Moisés, né? É um homem importante, tem muito a que nos ensinar. E aí nós lemos sobre a vida de Moisés, ou José, né? Que foi uma figura ímpar, um homem usado por Deus, exerceu um dos cargos mais importantes no império que dominava o mundo de sua época, né? Olhamos para a vida de um Davi, de um Salomão, né? E achamos que são homens especiais, homens separados por Deus para desenvolverem grandes obras. Olhamos para o Novo Testamento, vemos a vida de Pedro, de João, de Paulo, né? E dissemos, são pessoas singulares, são pessoas importantes que Deus separou para uma obra grandiosa, e aí nós tendemos a olhar para essas pessoas com olhos diferentes. Mas o que me encanta na palavra de Deus é que de vez em quando Deus tira alguém do anonimato. Com 2 ou 3 versículos nos dá informações da vida de pessoas que, se não fosse a ação do escritor sagrado, nunca saberíamos que essas pessoas existiram. Eis o caso aqui de Simeão e de Ana. Ana mais ainda, porque dela só 3 versículos se ocupam. Se não fosse Lucas, se não fosse o espírito investigativo
de Lucas, nunca saberíamos da existência dessa mulher e desse homem. Aliás, esses pequenos detalhes da infância de Jesus, somente Lucas nos mostra. No entanto, nós sabemos que tudo que foi escrito nas Escrituras não veio de particular elucidação, como afirma Pedro, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. É o que Pedro afirma na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 20 e verso 21. Não há absolutamente nada na Escritura que não fora por intenção, por inspiração do Espírito Santo de Deus. É Ele quem usou essas características peculiares de Lucas para deixar registrado aquilo que ele queria que ficasse para o nosso conhecimento. Então, Ana e Simeão não estão aqui por causa de uma peculiar particularidade de Lucas, mas sim por causa da ação do Espírito Santo de Deus, usando esse homem para nos deixar registrado aquilo que Deus queria nos falar. Então, preste atenção, por favor, observe comigo que Deus quer nos ensinar ou nos falar alguma coisa através de vida de pessoas comuns e simples. Podemos não conhecer a vida de muitos anônimos na história do povo de Deus no Antigo, no Novo Testamento e na história do cristianismo. A vida deles é conhecida por Deus. Assim como a minha vida e a sua vida também é conhecida por Deus. Deus conhece a mim e a você de forma muito particular. A minha vida e a sua vida têm importância para Deus. Deus requer de cada um de nós respostas do que nós fazemos com a graça que nos foi revelada. Deus quer de nós respostas assim como Moisés deu, assim como Josué deu, assim como Davi deu, assim como Paulo, Pedro deram respostas à manifestação da graça de Deus, assim como Ana, assim como Simeão, assim como aquele cego sentado à beira do caminho lá em Jericó, pessoas comuns e simples. Deus requer de cada um de nós respostas, reação à sua graça. Que respostas ou que expectativas existem no meu e no seu coração em relação ao que Deus tem revelado e feito para com as nossas vidas? O que é que nos enche os olhos na vida? O que nos motiva a viver? Pelo que sonhamos, pelo que lutamos, o que nos faz acordar todos os dias e levantar e viver a vida? São perguntas que eu acho muito importantes na nossa vida e que precisamos buscar respostas claras e objetivas para ela. Deus requer de cada um de nós respostas à sua graça. A Bíblia nos diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós a cada manhã, a causa de não sermos consumidos. Como nós reagimos a essas verdades? Da manifestação mais simples de misericórdia, a manifestação de amor mais excelente na cruz. Como nós reagimos a Deus? E eu gostaria então de chamar a atenção dos versos 36 ao verso 38, especificamente a vida dessa mulher, Ana, uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor. E eu gostaria de que uma mulher simples, idosa, sem ninguém na vida, pudesse nos mostrar como nós podemos reagir à vida e reagir a Deus. Quem foi essa mulher? Quem foi essa pessoa que o Espírito Santo conduziu, inspirou, moveu Lucas a encontrar-se com essa mulher um dia, com Simeão, ou ao encontrar-se com Maria para obter dela a informação, a resposta e colher essas informações e, inspirados pelo Espírito Santo, deixar registrado para o nosso conhecimento hoje? Quem foi essa mulher? O que podemos saber sobre ela? Os versos 36 ao 38 nos trazem algumas informações. A primeira delas é que ela era filha
de Fanuel, tinha um pai, tinha uma família no passado, e era de uma das tribos de Israel, das 12 tribos, a tribo de Asser. Também o texto nos informa que Ana era profetisa. Seria bom a gente entender um pouco o que significa isso, porque nós cremos que o texto não está falando de um ofício de profetisa, como os profetas no Antigo Testamento, mas sim profetiza como uma mulher que fala da parte de Deus. Por ser uma mulher dedicada, e nós vamos ver isso, por ser uma mulher de vida devocional profunda, uma mulher que dedicou toda a sua vida à oração a Deus, era uma mulher que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus, e que por causa disso, as pessoas a buscavam para ter dela conselhos sábios da parte do Senhor. Um profeta é alguém que fala da parte de Deus ao povo, alguém que dá conselhos sábios e adequados ao povo, fala com sabedoria da parte de Deus, por ter uma vida de devoção e de intimidade com o Senhor. Ana era uma mulher assim, e por causa disso era chamada profetisa, porque ela sempre tinha uma palavra de Deus ao coração daqueles que buscavam nela ajuda, conselho e socorro. O texto também nos informa que ela era bastante idosa. O verso 36 nos diz que ela era avançada em dias. Diz o verso 37 que ela era uma viúva de 84 anos e que vivera casada com o seu marido apenas 7 anos. A gente pode fazer algumas contas aqui. O verso 37, alguns estudiosos dizem que pode ser que 84 anos era o ano completo dessa viúva. A frase pode ser compreendida assim, mas também pode ser compreendida que 84 anos era o tempo de viuvez dela. Se for essa a opção, ela tinha 84 anos já viúva, passara 7 anos casada, você vai somar isso, vai dar 91 anos, e se ela casou, conforme a tradição judaica, entre 16 a 20 anos de idade, você vai acrescer isso aí, a idade dela. Então ela tinha algo em torno de 105 a 110 anos. Era uma mulher bem idosa e avançada em dias. Pode ser essa a interpretação, ou pode ser a interpretação que a idade total dela era de 84 anos de idade. Qualquer uma das duas vai apontar para uma mulher idosa, né? Uma mulher que beirava já quase um século de vida, ou mais um pouco, dependendo da compreensão do texto. Ela ficou viúva muito nova, se formos optar pela segunda opção. Viveu apenas 7 anos de seu casamento. Se considerarmos 84 anos como a idade total ou final dela, né? Se diminui aí 7 anos, né? Que ela viveu casada nesse período, então casou-se com 16 anos, né? Ou que ela tinha 84 anos de vida, casou-se com os 16, viveu 7 anos com seu esposo, ficou viúva muito nova, entre 23 e 25 anos, né? Então era uma mulher que parece-me que, pelo que Lucas também coloca, pela precisão histórica dele, não fala em filhos, ela então não teve filhos, consequentemente com a morte do marido passou a ser uma mulher sozinha. É esse o quadro dessa mulher, se queremos saber um pouco mais sobre sua vida. É interessante que o texto fala que essa mulher tomou uma decisão na vida. E eu quero tentar reconstruir, ou tentar colocar essa mulher nos dias de hoje. Como é que uma mulher que vive, que casa jovem, que casa nova, que perde o marido cedo, né? Vive a sua vida até a mais avançada idade e não se amarga, não se torna uma mulher triste ou solitária, ou resmungando, ou se autocomiserando, ou lamentando-se da vida.
era uma mulher que tomou uma decisão na vida muito interessante. O texto pode nos apontar isso, nos mostrar. Pelo relato de um bom historiador como Lucas, Ana não teve filhos, era uma mulher só, mas não solitária. Sua viuvez ou a perda do marido, a falta de filhos, não lhe fez se tornar uma pessoa amarga ou triste ou autocomiserada ou uma pessoa que não era prazeroso estar na sua presença. Ela decidiu ser agradecida a Deus pela vida. O texto começa a nos apontar isso. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, ao ver o menino ali, e a ver aquela cena com Simeão, com os pais, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Era uma mulher cheia de expectativas, que viveu a sua vida para agradecer e para adorar o Senhor. Ela escolheu não casar novamente. Havia um costume, uma tradição na cultura de Israel, da qual a igreja do Novo Testamento absorve essa cultura, e o apóstolo Paulo até orienta a igreja quando escreve ao pastor Timóteo de como ele deveria conduzir as mulheres viúvas da igreja em Éfeso. E parece-me que pela postura de Ana e pela compreensão da cultura da época quanto a mulheres viúvas no meio do povo de Deus, a gente percebe que ela tomou uma decisão de não casar. Eu queria convidá-lo a que você pudesse abrir comigo sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 5 e observar comigo qual era a orientação para uma viúva, uma jovem que se tornara viúva. O verso 14 do capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, o costume e o conselho dado, e que Paulo orienta Timóteo a dar esse conselho às jovens viúvas, no verso 14, no capítulo 5 da primeira carta: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Então, qual era o conselho para uma jovem mulher que perdera o marido? É que ela procure se casar novamente, não é? Porque ela é muito jovem, tem a vida toda pela frente. Que ela case-se, que ela tenha filhos, que ela crie filhos, que viva a vida do lar e não dê ao adversário motivo favorável de maledicência. Casando-se e vivendo a vida feliz, reconstruindo a sua vida. Era essa a orientação dada, mas parece-me que Ana, nova, jovem, perdendo o marido muito cedo, tomou uma decisão no seu coração de não mais casar. Havia essa opção. E quando vocês leem esse texto da primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 3 em diante, vocês vão observar as orientações que Paulo dá, e vocês vão observar que havia uma relação de mulheres que se dedicavam ou que se consagravam a um ministério de intercessão na igreja. E é interessante observar isso, que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a instruir a igreja quanto a essa questão em particular. No versículo 3 em diante do capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, ele diz: honra ou sustenta, aqui é dar suporte, esse honrar. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, ou seja, grandes, já criados, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, ou seja, verdadeiramente desamparada, que não tem filhos ou netos que possam sustentá-la, e não tem amparo, que espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia,
essa sim deve ser listada na relação de mulheres que devem ser sustentadas ou suportadas pela igreja e que se dedicam ao serviço do templo e à intercessão e à oração. Parece que há essa construção aqui. No verso 6, Paulo diz: entretanto, a falsa viúva que não é verdadeiramente desamparada e que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Quer dizer, havia esse risco, e talvez acontecimento de alguns casos na igreja cristã, de mulheres que perderam o seu marido muito jovem e que começaram a viver uma vida irregular, se entregando a prazeres. E Paulo diz: estas não devem ser inscritas, e sim devem ser exortadas. Ele vai dar essa orientação no prosseguimento do aconselhamento dele. Ele diz no versículo 7: prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis, para que elas não se entreguem a prazeres, para que elas não deem lugar ao adversário, para que elas não envergonhem o nome do evangelho. Por aí ele vai seguindo. No verso 8 ele continua: ora, se alguém não tem cuidado, está falando dos netos ou filhos, não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E aí ele, no verso 9, volta a falar sobre essa inscrição, sobre essa relação de mulheres que são consagradas na igreja, a intercessão e a oração. Ele diz: não seja inscrita, se não viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, que tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, a relação de mulheres que deveriam ser suportadas pela igreja e inscritas nesse rol de serviço ao templo, eram mulheres que teriam que cumprir essas observações. No verso 11 ele diz: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. O que significa exatamente isso? É porque haviam inscrições de mulheres que se consagravam a esse tipo de serviço, dedicando sua vida exclusivamente ao serviço de Deus e do templo, e depois desistiam disso porque se apaixonavam e quebravam o voto que fez de consagração de uma vida dedicada à oração e ao serviço ao Senhor. Por isso que ele diz: rejeite viúvas mais novas nessa relação, nessa inscrição, nessa consagração de ministério de intercessão, porque de repente conhecem alguém e quebram o voto que fez a Cristo, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso ou aliança com Cristo, ou os votos feitos. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda tagarelas ou faladeiras, intrigantes, ou causando intriga, falando que não devem. E aí ele entra: quero, portanto, que as viúvas mais jovens se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então havia essa possibilidade para Ana. Ana estaria tranquila, seguindo a orientação apostólica, né, de casar-se novamente. Mas ela, mesmo jovem, resolve, de forma muito decidida, dedicar a sua vida ao serviço do Senhor, ao serviço de intercessão. Ela toma uma decisão na vida muito séria. A sua viuvez, a perda do marido, a falta de filhos, não lhe fez se tornar uma pessoa amarga, mas uma pessoa agradecida. E escolheu não casar, e ela tomou uma decisão de dedicar sua vida ao serviço do Senhor. Pois 3 verbos aparecem aí na narrativa de Lucas, no capítulo 2, nos versos 37 a 38,
quando diz respeito a essa mulher. Diz que ela tomou a decisão de não deixar o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Essa mulher dedicou a adoração ao serviço do templo e a oração e a prática de jejum, ou seja, de intercessão. Foi uma mulher que se colocou na brecha para ser uma intercessora. Ela se tornou uma mulher de oração, uma mulher de jejuns, uma mulher de vida piedosa, de devoção com o Senhor. Ela foi uma das primeiras pessoas a dar testemunho de Jesus de forma pública. O verso 38 nos diz que quando ela olhou aquela cena do menino ser levado ao templo por seus pais, ver Simeão tomá-lo nos braços e fazer aquela oração ao Senhor, dizendo: Senhor, pode levar o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Diz o verso 38 que ela, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava publicamente a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Foi uma pessoa que proclamou, que testemunhou da graça de Deus e de Jesus Cristo. É interessante a vida dessa mulher e a decisão que ela toma. Qual o maior desejo de uma pessoa que dedica-se a Deus completamente? É uma pergunta que a gente vê ou faz quando vê a vida dessa mulher. Qual era o grande sonho de realização de Ana na vida? O que ele fazia acordar todas as manhãs? Não era um casamento, não era um marido, nem mesmo filhos. A gente não vê ela tendo isso como objetivo de vida ou de oração dela. Não era uma casa, um cantinho, uma renda, uma aposentadoria. Não era nem isso. Sua alegria, seu sonho de consumo foi realizado. Contemplar com os próprios olhos o Messias, que tanto almejava ver. Foi por isso que ela se tornou uma intercessora, para que Deus cumprisse a promessa de enviar o Messias. Foi por isso que ela se tornou uma mulher de jejuns e oração, para ver a manifestação da glória de Deus. Essa mulher não tinha família, não tinha casa, nem tinha emprego. Deus era a sua família, o templo era a sua casa, a oração era a sua ocupação. Era isso que essa mulher fez na vida. O Salmo 84 talvez fosse o seu maior cântico, né? Os primeiros 3 versículos: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Era essa a oração e o cântico daquela mulher que dedicou a sua vida a Deus, a sua vida ao Senhor e ao seu serviço. Meus queridos, o que nós podemos aplicar para a nossa vida com a vida de Ana? Olha, eu queria dizer para vocês, evidentemente, o texto não pode nos ensinar, ou a gente não pode tirar a aplicação do texto dizendo que para uma pessoa ser exclusivamente dedicada a Deus, ela tem que largar, né, perder família, perder maridos, não ter filhos, né, e dedicar-se exclusivamente ao serviço da casa de Deus. Não, claro que não. A decisão de Ana, Jesus falou certa vez que nem todo mundo tem chamado para isso, né? Só poucas pessoas têm chamado para isso. Ana foi uma delas. Viver a sua vida só, mas não solitária. Viver a sua vida sem família, mas tendo Deus como sua família. Viver a sua vida sem casa, mas habitar no templo e servir ao Senhor no templo. Não ter trabalho, mas ter a ocupação de interceder e de orar a Deus para que o reino dele se cumpra, a vontade dele seja feita, o nome dele avance e seja glorificado. Essa era a vida de Ana. O que Deus espera de mim e de você? Não que eu largue o emprego ou a família, mas o que o texto me ensina é que família não pode ser prioridade na minha vida acima de Deus. Ou qualquer outro sonho de ocupação não pode ser prioridade na minha vida acima de Deus. E nós sempre corremos o risco
da preocupação da vida, do corre-corre do dia a dia e da família, tirar as nossas prioridades, o que Deus espera de mim, de você, como pessoa comum, como esperou de Ana e Simeão, é dedicação de vida ao Senhor. É ter Deus como seu maior valor na vida. É saber que a minha alegria está em Deus e não em pessoas. Nem mesmo no marido, nem mesmo na esposa, nem mesmo em filhos, nem mesmo em família. Não são essas coisas que vão me emprestar senso de felicidade ou de realização, mas Deus. Ana era uma mulher só, mas feliz. E não precisou de absolutamente nada dessas coisas para ser uma pessoa realizada. A sua realização estava em Deus. E às vezes a causa das nossas infelicidades é que nós depositamos nas pessoas ou em coisas a nossa felicidade. Quando o que a Bíblia quer me ensinar é que a minha felicidade precisa estar em Deus. Se Ele não me suprir, se Ele não me fizer uma pessoa realizada, nada mais vai me fazer. O texto quer nos ensinar isso, que eu posso, à semelhança de Ana, responder a Deus positivamente, dedicando a minha vida a Ele, dedicando o meu ser a Ele, dedicando a minha família a Ele, dedicando a minha ocupação a Ele, dedicando a minha vida ao Senhor. A minha prioridade precisa ser meu Deus. E é isso que eu preciso perguntar ao meu coração. O que é que me faz levantar toda manhã? Qual é a razão da minha vida? Quais são os meus sonhos? O daquela mulher era ver a glória de Deus, a manifestação do Messias de Deus. Aquilo era a realização. Jesus nos ensinou a que a nossa prioridade não deveria ser comida e bebida, ou comodidade ou conforto, mas a nossa prioridade devia ser as suas coisas, a sua glória, o seu nome, o seu reino, porque as outras coisas Ele nos acrescenta com graça e com misericórdia. Que Deus possa olhar para a nossa vida e poder ver essa mesma disposição de alma de Ana, de se alegrar, de se encantar, de se apaixonar pelas coisas de Deus, de dizer ao Senhor: Senhor, eu sou feliz contigo e quero ver tua glória na minha vida. Manifesta o teu poder, tua glória, para que eu possa, a partir dessa vida, estar para sempre com o Senhor com alegria, onde lá eu habitarei seguro na tua presença. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre o nosso coração sua graça e seu favor. Amém? Vamos orar ao Senhor.